Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o gênero quiloquista, né? Então, o gênero quiloquista é um dos gêneros aí que normalmente a gente coloca ele naquele grupo de orquídeas que não tem folhas, né? São somente raízes, né? Então, deixa eu pegar uma planta aqui para mostrar para vocês, uma que esteja com flor, né? Porque agora, então essa daqui, olha, está começando a florir. A floração das quiloquistas está começando a subir algumas hastes florais. Essa daqui é a javânica, é a primeira que floresce. Então ela é a primeira que abre os botões. Então ela normalmente, olha, não tem folhas, né? E é uma orquídea que ela, a fotossíntese dela, né, é feita através das raízes, né? Você pode ver que a raiz tem esse colorido até levemente esverdeado, né? Então, olha, vocês vão ver que tem um colorido levemente esverdeado. E o que é interessante dessa orquídea, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que por ela não ter folhas ou por ela ser uma planta um pouco mais delicada, cultivam ela de uma forma que ela não toma muita luminosidade e tem o excesso de regas, né? E o que acaba acontecendo? Há duas coisas que são muito ruins para quiloquista. Normalmente a gente cultiva quiloquistas em madeira, né? Então nos leques. E quando a gente começa a ter um excesso de rega e a madeira é extremamente porosa, ela começa a mostrar sinais de deterioração. E com isso, o que a planta entende? Que o hospedeiro dela está morrendo. Então, muitas vezes, ela não consegue ter uma fixação de raízes muito legal, né? Ela não consegue se desenvolver muito bem. Olha, essa daqui, até um exemplo que eu quero mostrar para vocês que é muito legal. Vocês vejam a planta que está por baixo, né? Aqui, tudo isso daqui é uma planta, tá? É uma única planta. E aqui as raízes que ela tem aqui embaixo. Ó, mas vocês vejam, poucas raízes estão fixadas na madeira. E a grande maioria de raízes novas, ela está por cima. Ela não está se desenvolvendo, grudando na madeira, né? Então uma coisa que eu comecei a notar muito em cima de quiloquista foi isso. Por quê? Normalmente a gente cultiva ela em lugar com bastante umidade ambiente, não molhando toda hora e com uma boa luminosidade. Então começa tanto esse verde começa a aparecer na madeira, né? O musgo começa a crescer ou ela começa a deterioração. E o que acaba acontecendo? Uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, vai aparecendo os sinais de deterioração. Isso é da própria madeira, ó. O que vai acontecendo? Vai mostrando esses sinais de deterioração aqui embaixo, olha. E a raiz e a planta, ela acaba entendendo que o hospedeiro dela está tendo algum tipo de problema. E ela começa a não se fixar. E isso eu comecei a observar em praticamente quase todas as quiloquistas que eu cultivava em madeira, cultivava em leque de madeira. E aí depois eu comecei a fazer um cultivo mais voltado para o cultivo em plástico ou utilizando madeiras que não dão esse sinal de deterioração. Por exemplo, essa daqui, olha, é uma Nacornium panamense que eu cultivo já há alguns anos na madeira, mas esse daqui é o nó de pinho, olha só, daqui é o nó de pinho. Olha como é que está essa planta, ó. Como que ela está se fixando nessa madeira. Olha o desenvolvimento dessa planta nessa madeira. Tá fantástico, diferente do leque, olha, que ela não vai se fixando, ela vai deixando o leque de lado e ela vai crescendo só por cima dela mesmo. Ela vai se desenvolvendo por cima da própria planta. E aqui não, olha. Ela já vai se desenvolvendo para todo lado, inclusive se fixando na própria madeira, né? Então esse tipo de madeira, como o nó de pinho ele demora a dar sinais de deterioração, né? Então isso daqui a gente vai embora e ele vai continuar aqui durante muitos anos ainda, a planta também entende que ela está saudável e continua o desenvolvimento dela, né? Então olha só, praticamente aqui ela está se desenvolvendo, ela está muito bonita e as hastes florais todas elas crescendo agora.
Então, esse tipo de madeira, ou esse tipo de que a gente vai fixar a orquídea, principalmente as queloquistas, isso é uma coisa para se pensar um pouco. E eu comecei a observar isso nas minhas plantas da minha coleção. Algumas informações a respeito de queloquista, né? Normalmente o pessoal fala muito, a queloquista ela não desenvolve raiz, né? Não tem aquela parte verdinha de crescimento que as outras orquídeas têm, né? Ela fica sempre dessa forma, sem mostrar essa parte de crescimento, né? Que é aquela parte mais verde, né? Que normalmente tem nas raízes. Gente, isso não é verdade, tá? As queloquistas, elas têm esse desenvolvimento na raiz igual às outras orquídeas. Só o que acontece? A gente só começa a prestar mais atenção nas queloquistas quando elas começam a subir a haste floral. E justamente quando ela começa a subir a haste floral, é a época que ela não tem crescimento de raiz. E a gente olha e fala assim, poxa, a raiz dela não cresce. Então o que acontece? Um pouquinho, né? Normalmente nessas observações que eu faço, como é que funciona, o que eu observei, como que é o ciclo dela, né? Então entra agora a primavera, né? O inverno, aliás, né? Então no inverno ela começa a desenvolver as hastes florais. Então começa a desenvolver a haste floral no inverno, então vai do inverno agora até a primavera. Entra na primavera para o verão, aí ela começa a floração dela. Então a floração das queloquistas, ela ocorre no final da primavera, início do verão. Então agora no inverno, todas elas estão subindo hastes florais. Então estão começando a subir hastes florais. Olha, se eu olhar aqui todas, lunífera, viridiflava sakura, Nacorn panamense, todas elas estão subindo haste floral. Todas elas estão subindo a haste floral, começando a se desenvolver a haste floral. E aí depois que vem a floração, quando começa a abrir os botões, é ali na primavera, meio da primavera para o final da primavera. Ok? Então a flor dela dura aí mais ou menos um mês, uns 40 dias, de 30 a 40 dias, às vezes até um pouquinho mais, dependendo da espécie. Então ela vai acabar a floração dela praticamente ali no meio do verão. Ou quando, meio do verão normalmente, né? Algumas que são mais demoradas, né? Então normalmente ali no meio do verão. E o que é legal? Ali, quando ela termina a floração, ela começa a fase de crescimento das raízes. Aí as raízes começam a crescer e crescem numa velocidade fantástica. Então ela cresce ali todo o verão, né? Final do outono, ela cresce, vai crescendo as raízes até o final do outono. Aí quando entra no inverno, aí ela para o crescimento das raízes dela. E aí começa ela a fazer o crescimento das inflorescências e se preparando para a floração na primavera. Então, normalmente o crescimento das raízes ela começa ali no verão para o outono. E depois, do inverno para a primavera, vem o crescimento das hastes florais e aí ela para o crescimento de raízes, tá? Mas ela tem um crescimento de raízes igual a outra orquídea qualquer. Então essa daqui, olha, é uma planta da minha coleção. Essa daqui é uma Nacorn panamense. Ela está aqui, olha, com quatro hastes florais e se desenvolvendo aí, ó, fantasticamente em cima do nó de pinho, tá? E aí, eu fazendo essas observações, a gente recebe orquídeas também plantadas em placa plástica, né? Esse tipo de placa plástica aqui, olha. É uma placa plástica perfurada, né? Que normalmente a gente recebe as orquídeas quando elas vêm da importação. E eu comecei a observar que o crescimento dessas orquídeas na placa plástica, ele é muito rápido e ela começa a crescer e ela envolve a placa plástica rapidamente. E o que eu atribuí a isso? A justamente essa não deterioração, porque o plástico ele não deteriora. Então o que acaba acontecendo? A planta ela sempre está em pleno crescimento, então grudando na placa plástica rapidamente. Ó, aqui, ó, vocês vejam, essa planta aqui ela me chegou no começo do ano. Olha, já tem, então foi outono, né, quando ela chegou, né, no final do verão, começo do outono, ó, mas já cresceu algumas raízes e já estão fixando nessa placa. Pegar uma outra que é um pouco mais velha, que já está um pouco mais de tempo conosco aqui, olha. Essa daqui é a Queloquista Parish.
olha como que ela está na placa plástica. Dá uma olhada. O crescimento de raízes dessa planta é algo assim fantástico. A gente olha para essa planta e fala, poxa, que crescimento, né? Que saúde. E vocês vejam todas as raízes aqui, olha, muito bonitas e se desenvolvendo muito bem. Então, é uma coisa que eu notei justamente nesse tipo de orquídeas, né? Que eles gostam muito mais dessa fixação na placa plástica, e eu atribuo isso ao quê? A deterioração da própria madeira, que ela vai ocorrendo naturalmente, mas para a quiloquista isso não é muito, ela não gosta muito disso. Então as raízes velhas acabam ali, não param o desenvolvimento dela e começa a só ter raiz nova só por cima da orquídea. E na placa plástica não, ela continua o crescimento dela, olha, de uma forma que envolve rapidamente aí a placa plástica. Tá joia? Aqui mostrar mais uma outra também, olha, essa daqui é uma viridiflava, né? Então, uma quiloquista viridiflava. E olha só como que ela tá também. Da mesma forma, ó, o crescimento na placa plástica. E quando a gente mostra em comparação ao leque de madeira, ó, essa planta aqui, ela é até mais velha do que essa. Mas quando você olha para a planta, olha como é que tá. Não que essa planta não esteja bem, tá? Ela está muito bem, mas o desenvolvimento das raízes dela, vocês vejam que é um desenvolvimento um pouco diferente, né? Então, só tem aqui, ó, raízes mais novas na parte aqui de cima, né? Que está por cima da planta. Essas raízes de baixo não têm um desenvolvimento tão vigoroso como aqui, ó. Aqui praticamente a planta continua o desenvolvimento para tudo quanto é lugar. E todas as raízes continuam o desenvolvimento dela. Não? Então vocês vejam, ó, a diferença que tem. E isso que eu acho que é legal a gente começar a observar em cultivo de orquídeas, né? Então vocês vejam, mas essa placa de plástico é perfurada, Roberto, por isso que ela cresce, por isso que ela se desenvolve. Ó, essa daqui é um outro tipo de placa, tá? Ela não é perfurada, é uma placa de plástico normal, tá? É uma placa de plástico, ela só tem algumas ranhuras, mas olha só também como é que tá essa planta. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica. É isso que a gente fala, né? O cultivo de raízes, a gente pegar o jeito e cultivar a raiz. Muitas vezes não é aquela questão de estética. Ah, não, a placa de plástico ela é feia, ela não tem uma estética muito legal, ela não é bonita. Mas isso não é isso é importante para a gente? Pode até ser, mas não é importante para a planta, né? Então isso que é importante. O que a gente tem que ver? Ó, o que a planta gosta. E o que a planta gosta, olha. E olha o desenvolvimento de raiz. Olha como que está essa planta. Olha que coisa fabulosa. Olha a quantidade de raízes que ela tem crescendo nessa planta, né? E é isso que eu acredito que seja muito mais importante. Então, isso dentro das minhas observações, foi isso. A gente percebe que o desenvolvimento dela acaba sendo muito mais vigoroso. Eu vou mostrar para vocês uma planta que ela veio para mim, né? Ela vem para a gente com... A quantidade de raízes que ela vem é uma quantidade bem menor. E uma planta, olha só. Essa planta aqui é uma viridiflava sakura. Foi uma planta que veio para a gente há 1 ano e pouco atrás, né? E olha só, essa planta, eu plantei numa plaquinha de plástico pequena. Ela começou a se desenvolver de tal forma, tão bem, que eu tive que acoplar ela numa placa, ó, acoplei ela numa placa de plástico maior. E olha como é que está o desenvolvimento dessa planta. E ela está aqui, ó, com 2 hastes florais. Olha, são 2 hastes florais que ela está aqui, ó, muito bacana, muito linda, né? Então, isso que é importante. Vocês vejam como é que está o crescimento dessa planta, como é que está o desenvolvimento dessa planta. E isso que eu tenho observado muito, tá? E muitas vezes o pessoal torce, né, o nariz para esse tipo de material. E esse tipo de material, gente, ele tem se mostrado fantástico para o desenvolvimento de quiloquistas. Hoje, praticamente, eu não vou dizer 100%, mas 80% das plantas que eu cultivo, eu estou cultivando hoje nessa placa plástica, porque o desenvolvimento a gente vê que é muito, muito, muito melhor. Tá ok? E uma
observação, né, que essa espécie, né, especificamente, que é a Viridiflava Sakura, ela demora para crescer, né? Ela demora muito mais e é uma das plantas que vem de menor porte, né? A lunífera vem de um porte bom, a anacorne vem de um porte sempre muito bom, viridiflava também, mas a Viridiflava Sakura, ela sempre vem de um porte muito pequeno e ela é demorada para se desenvolver, mas é uma planta muito bacana também, que ela cresce vigorosamente desde que você cultive ela de uma maneira adequada. Algumas observações dentro do cultivo de quiloquistas, tá? Quiloquista, ela precisa de luz, tá? Então vamos colocar aí uma luz, para vocês terem uma ideia, um sombrite de 60%. Tá? Ah, Roberto, não é muito claro? Não, quiloquista gosta de luz, gosta de claridade. Não é aquela planta que fica em sombra. Tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pega uma quiloquista e coloca num lugar muito sombreado. Ela não vai se desenvolver bem, a raiz, o enraizamento dela vai ser muito mais difícil e aí ela vai começar a fazer um negócio bem interessante, que aí é onde que a gente vai começar a perceber que está faltando luz. Deixa eu ver se eu tenho alguma planta dessas que está... tem uma aqui, ó. Como que você percebe que está faltando luz para quiloquista? Que a luminosidade ela está fraca para quiloquista. Ela começa a soltar folha. Olha, ela solta uma, duas folhinhas, né? Então isso daqui é um sinal que a quiloquista dá para nós que o local que ela tá faltando luz. Então essa planta aqui, eu começo a colocar as plantas no alto, né? Então vou do alto descendo e essa daqui ela estava embaixo. Então o que que aconteceu? Ela mostrou para mim que estava faltando luz por ela estar embaixo, né? Então vamos dizer, eu coloco na parede, né? Então vou começando a colocar de cima para baixo e essa daqui ela estava na parte de baixo. E aí o que que aconteceu? Ela soltou folhas, soltou umas duas folhinhas. Então o que que isso ela está me dando de sinal? Que a luminosidade para ela está fraca, ela está precisando de mais luz. Então isso daqui já é um sinal para vocês. A quiloquista, quando ela começa a soltar a folhinha, é que está faltando luminosidade, tá? Então isso já é um sinal muito bacana da luminosidade. Uma outra coisa muito importante para a quiloquista, ventilação. A quiloquista ela precisa de ventilação. Então não é ventilação vento, tá, gente? A ventilação que a gente fala é a ventilação, ela não pode ficar encostada na parede. Então se ela fica encostada na parede, falta ventilação na parte de trás dela. Então normalmente quando você vai colocar ela, coloque no local onde que ela tenha ar, né? Em volta dela e ela possa aí depois da rega secar rapidamente. Porque o que que acontece? Depende por essa forma de crescimento que ela tem, ela vai aglomerando as raízes, né? O que que acaba acontecendo? Ela é muito suscetível a fungo, ela é muito suscetível à cochonilha, porque a cochonilha entra aqui dentro e você não consegue observar ela. Principalmente aquela peludinha. Então ela entra aqui dentro e você não consegue observar. Então tendo essa ventilação, secando rápido, acaba não sendo um local propício para o desenvolvimento dessas pragas, tanto de fungo quanto de cochonilha. E é bom sempre estar observando cochonilha, porque ela é muito suscetível à cochonilha. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Roberto, e para combater a cochonilha, o que que eu faço? Você pode utilizar o DIME, aquele concentrado, ou algum outro inseticida, que isso vai resolver rapidamente. Mas sempre observe isso, porque o que que acaba acontecendo? Quando ela pega a cochonilha, ela faz o ninho dela, fica aqui a quantidade de cochonilhas, e a planta depois ela começa a morrer da parte central para fora. Então, morrer na parte central dela, acabou a orquídea. Você pode estar cheia, a orquídea pode estar linda de raízes, mas se a parte central dela morreu, acabou. A raiz, você vai ver a raiz viva, mas a planta já morreu, né? Então, muito cuidado com essa ventilação. O que que você pode utilizar? Esse tipo de leque, né? Eu estou falando para vocês, mas hoje ainda é um artifício para vocês utilizarem. Se você não tiver essas placas para colocar, ou placa de nó de pinho, tá, que eu tenho utilizado também e tem me dado um resultado bem bacana, que já vai resolver essa questão
dar ventilação para vocês, né? Uma outra questão é a umidade. Muito cuidado com rega, né? A quiloquista, ela não é uma das plantas, como várias outras orquídeas, que ela não gosta de ficar molhada toda hora. Ela gosta de umidade ambiente. E isso é um grande problema, né, para nós, né? Então pense bem, umidade ambiente, não ser molhada toda hora. Eu já matei muita quiloquista, né? Quando eu comecei a fazer o meu cultivo, obrigado. De micro-orquídeas, eu matei muita quiloquista. Por quê? Eu vi ela não desenvolvia raiz, né, nessa época de floração, e aí eu ficava atacando adubo, regando ela, não, tá faltando, e não é isso, né, gente? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, é a umidade ambiente do que ela gosta, então você deixa a umidade ambiente e entender um pouco do ciclo dela. Então, isso que a gente tem que observar. Inverno e primavera, crescimento da inflorescência, raiz não cresce. Final do verão e outono, crescimento de raiz. É ali onde que a raiz está crescendo e está se desenvolvendo, né? Então essa daqui também, olha, da mesma forma, é uma quiloquista lunífera. E ó, como que ela está aqui, ó. A questão de hastes florais, ó. Tudo isso é haste floral. E essa daqui é uma única planta, tá? Ela está com 2 hastes florais, 3, 4 hastes florais, olha só. Muito bacana, né? Muito linda. E é assim que é o cultivo hoje que eu faço das quiloquistas, tá? Então, observem muito essa questão. Luminosidade, a ventilação, umidade ambiente, cuidado com a rega, cuidado com o excesso de rega, umidade ambiente, e aí depois, para complementar tudo isso, a adubação. A adubação é um complemento disso, né? Das partes de cultivo. Então, o complemento é a adubação. Então, a adubação você vai fazer. Eu utilizo aqui o Micro Orchids Fert, né, que ele já é um adubo completo, a cada 15 dias. Então, essa é a adubação que eu faço nas quiloquistas, né? Então, agora, toda essa época aqui agora começa o crescimento das inflorescências dela e para depois, na primavera, ali, normalmente meio da primavera, já começa a floração delas. Algumas coisas bem legais, né, que a gente começa, quando a gente começa a ter bastante quiloquista, a gente começa a observar algumas coisas interessantes. Essa daqui, que é a javânica, ela dá o sinal que a quiloquista vai começar a florir. Ela é a primeira a florir, né? É muito interessante. As plantas que eu tenho aqui, eu já tenho cultivo pelo menos há 2, 3 anos, plantas aqui, ou até mais do que isso, né? Então já estão acostumadas ao ambiente, então todas elas já têm ali um reloginho, né, biológico dela para florescer. Então normalmente começa a javânica, depois começa a sakura, então vem logo em seguida vem a sakura. A sakura normalmente uma característica, a haste floral dela é mais curta, não é tão longa que nem a filha de flava normal, então ela é mais curta. Então já está entrando, você vai ver que os botões já estão praticamente formados, né, da quiloquista viridiflava sakura. E aí depois vem as outras. Aí depois vem lunífera, vem a viridiflava e vem a parish. Viridiflava e parish são as duas que demoram mais, porque olha, para essa daqui, viridiflava parish e a Narcórnia panamense. Essa daqui é uma parish, ó, ela está começando a abrir, aqui ó, está começando a desenvolver a haste floral dela. Só que essa haste floral dela fica desse tamanho, então até chegar a esse tamanho, até ela começar a florescer, demora, então é uma das que mais demoram. Deixa eu ver se eu tenho, ó, aqui essa daqui ó, é uma Narcórnia panamense. Não, é parish também, olha só como é que está o tamanho da haste floral dela, ó. E aqui ela não está nem mostrando o sinal que vai começar a formar botão. Então ela vai ficar mais ou menos desse tamanho e aí depois começa o desenvolvimento dos botões. Então são a parish, Narcórnia e a viridiflava normal, são as que demoram mais tempo aí na floração. Então normalmente vem a javânica, depois vem a viridiflava sakura, depois vem a lunífera e depois vem as outras, né? A Narcórnia, viridiflava e a parish.
Tá joia, pessoal? E era isso que eu queria mostrar para vocês aí, como é que eu cultivo, como é que o que eu tenho observado nesses anos de cultivo com quiloquistas, o que eu aprendi, né, nesses anos de cultivo com quiloquistas. E o que eu falei para vocês, muitas plantas você via ali que elas não estavam se desenvolvendo bem, não estavam indo legal, estavam até se definhando. E eu comecei a mudar elas para o plástico, né? Faz um favor para mim, amor, só para mostrar umas duas plantas ali. Só um segundo. Vai falando aí. Ah, então tá joia. Então só mostrar para vocês algumas plantas que eu comecei a mexer um pouco no cultivo delas, né? Mudar um pouco o cultivo delas. Pega ali essas luníferas que estão ali, essas menores. Pode essas do meio aí, ó. Essa? Não, isso. Essa e a do lado dela. Essa, isso. Então ela pegou aqui algumas plantas aleatórias, né? E eu plantei elas, ó, na placa de plástico. E aí o que aconteceu? A gente já observa, ó, que a coloração das raízes já mudaram, ó, já estão em coloração bem verdinha, bem bonita, né? E aqui o que é interessante, olha, provavelmente vai dar para vocês verem, ó, já está subindo a haste floral. E essas duas são luníferas, ó. Eu tenho certeza que para o ano que vem essas plantas vão estar muito bonitas, mas onde que eu já mudei o cultivo para a placa plástica. E aí a gente já vai observando que o desenvolvimento delas já muda e já está vindo floração em todas elas, né? O que normalmente não acontecia, a floração ela minguava, ela não saía. E aqui nessas não, ó, depois que eu troquei para a placa plástica, todas elas, a raiz ficou com um verde muito bonito, um verde meio azulado, né? Que a lunífera tem essa característica desse verde meio azulado. E a floração já está vindo, né? Então, isso daqui que é uma coisa que eu gosto de mostrar, porque o que eu falo para vocês aqui também é o que eu passo, né? O meu dia a dia. E em cima disso que eu vou aprendendo com as orquídeas, o que eu vou mudando no meu cultivo. Essas placas plásticas, a gente não encontra ela para venda aqui no Brasil. Por favor, pode pegar para mim? Hoje, o que a gente consegue encontrar aqui no Brasil ainda com uma certa dificuldade, né? São algumas placas plásticas dessa forma, olha. Então essas daqui são placas para cultivo de orquídeas também, olha. São todas perfuradas, ó, já são todas perfuradas. Elas têm aí as canaletas, né, para o desenvolvimento da raiz, ó. Lembrando muito o que a gente faz com as placas de pinos, né? E olha, com as placas de araucária, né, de nó de pinho, e olha só, e toda perfurada, ó. Então esse tipo de placa plástica é o que a gente hoje já tem à disposição aqui no Brasil. Essas outras perfuradas a gente ainda não tem, mas esse tipo de placa plástica que a gente já está conseguindo ter, o pessoal já está fazendo, e esse material eu acredito que é um material que vai fazer um grande diferencial aí no cultivo de muita gente, e vocês vão ver como que muda bastante aí o desenvolvimento das plantas. Esse material já chegou, já plantei algumas plantas com ele, e aí a gente está observando agora como é que vai ser o desenvolvimento. Nessa placa que é importada, já aprovada 100%, essa daqui a gente está já plantando, já colocando algumas orquídeas, e a gente tem certeza que de feedback de algumas pessoas que já cultivam há mais tempo com esse tipo de material, também um resultado bem bacana também. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar um pouquinho aí para vocês sobre o gênero quiloquista e algumas particularidades dele, porque a gente sabe que é um gênero que é um pouquinho complicado. Mas deixa eu só falar uma coisa antes de terminar. Muito cuidado com plantas que vocês recebem, tá? Porque o que acontece? Às vezes a planta, ela sai do orquidário, né? Independente de ser o meu orquidário, Roberto Martins, ou ser de algum outro orquidário. E ela está habituada, ela está acostumada, ela está sendo cultivada num ambiente que para ela já é um ambiente que ela já está adaptada 100% a esse ambiente. Aí ela sai desse ambiente e você compra essa orquídea e vai para o ambiente do teu orquidário. Então, essa planta que ela sai daqui, que ela está 100% adaptada a um ambiente, chega no teu ambiente, o teu ambiente é totalmente diferente do meu ou de qualquer um outro orquidário. E aí o que acontece?
Muitas vezes a planta chega no teu orquidário e você pega essa planta e replanta ela. Tira ela do leque, ou tira ela da placa de plástico, ou de qualquer outro material, arranca ela daquilo e já muda o cultivo dela. São 2 estresses que a tua planta vai ter. Uma do ambiente e uma porque você está mexendo nela. Então, o que é o ideal? Quando você recebe a planta, espere pelo menos uns 30 a 40 dias para ela se adaptar ao teu ambiente. Depois que ela estiver adaptada ao teu ambiente, você pense em fazer o replantio dela. Ou trocar, ou se vale a pena trocar, ou se não vale a pena trocar, vale a pena deixar do jeito que está. Mas observe isso, não faça esse replantio logo quando a orquídea chega, porque ela está passando pelo estresse da viagem. Então tem o estresse da viagem, tá? E tem o estresse da mudança de ambiente. E aí você replanta a tua planta, você pega ela totalmente estressada e replanta a tua planta. Qual a probabilidade de você matar a tua planta? Muito grande. Muito grande, principalmente as plantas mais delicadas. Então tomem muito cuidado com isso. Então quando você receber a sua planta, coloque ela no teu orquidário, observe a tua planta, espere aí pelo menos, no mínimo aí uns 60 dias, isso é o que eu faria, esperaria pelo menos uns 60 dias para mexer, para replantar essa planta, para aí depois fazer do jeito que você queira. Mas espera primeiro ela se adaptar, espera ela passar o estresse da viagem, para depois você mexer na planta. E a quiloquista é um caso muito, é uma planta muito delicada, é uma planta delicada no sentido, ela é rústica, mas ao mesmo tempo ela demora muito para se adaptar a um ambiente novo. E você tem que dar esse tempo para ela se adaptar a um ambiente novo. Ela se adaptou ao ambiente novo, pronto, vai embora, se desenvolve. Mas tome muito cuidado com isso. Tá joia, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar para vocês aí sobre quiloquista. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter tirado muitas dúvidas aí com relação ao cultivo desse gênero. Tá ok?